Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta. Meu nome é Adriana e você está no canal Tu Literário. Hoje é segunda-feira, dia 11 de abril, e eu vou compartilhar com vocês o que eu estou lendo por aqui, o que eu estou achando das minhas leituras. Além de fazer essas atualizações, eu também vou compartilhar um pouco da minha rotina ao longo dessa semana, mostrar os bastidores do que está acontecendo por aqui. Bom, primeiramente, eu queria falar um pouco sobre a minha rotina, porque ela está bem puxada. Esse mês de abril, início do mês de abril, eu peguei hora extra no trabalho, então praticamente eu estou fazendo dobra nas minhas 2 matrículas. E ao longo dessa semana, esse trabalho ele acaba se distribuindo nos 3 turnos. Apesar da correria e do cansaço, as semanas elas têm passado muito rápido. E apesar de tudo isso, eu estou muito feliz, por ter conseguido essa oportunidade de dobrar lá no trabalho. E principalmente por ser uma escola que eu gosto de trabalhar. Mas ao mesmo tempo, com essa nova rotina, eu também acabei reformulando algumas programações aqui do canal. Porque como eu tinha mais disponibilidade, eu conseguia dar conta dos projetos que eu tinha programado aqui para o canal. E a minha intenção para esse ano era me dedicar mais tempo ao Tu Literário, mas com essa oportunidade que surgiu no trabalho, eu não tinha como deixar passar. Então agora eu tô tendo que adaptar toda a rotina de produção de conteúdo aqui do canal com essa minha nova realidade, com essa minha nova disponibilidade de tempo. Então quando eu finalizar os projetos que estão em andamento, eu vou rever alguns conteúdos, alguns projetos aqui do canal para poder adaptar essa minha nova rotina. Na verdade, eu já comecei a fazer isso, a reformular algumas programações, independente dessa minha carga horária, que é uma rotina que eu costumo fazer aqui no canal, que é analisar os vídeos. Eu estou analisando os vídeos de janeiro, fevereiro e março. De todos os vídeos que eu produzi, eu selecionei aqueles que tiveram maior engajamento para otimizar a produção de conteúdo. Então, por exemplo, os vlogs, eles agora passaram a fazer parte aqui do quadro do canal, porque eu percebi que é um formato que tem um maior alcance e também um maior engajamento. As sessões de foco também têm um bom alcance, mas eu ainda estou verificando a questão dos horários e dos dias. Então, alguns vídeos, eles decolam bem, decolam bastante. Então eu estou ainda verificando essa questão de dias e horários para poder publicar. Então assim, eu fui verificando os tipos de vídeos que vocês gostam de assistir, além das sugestões que vocês deixam aqui nos comentários. Porque a produção de conteúdo, ela demanda muito tempo, são várias etapas, então eu faço essa análise para poder otimizar a produção de conteúdo e para que funcione. Vou aproveitar também para poder compartilhar uma novidade e como eu comentei com vocês, eu estou com muita demanda de trabalho, tanto na escola como também aqui na produção de conteúdo. E quando eu vou produzir vídeos aqui para o YouTube, eu faço em algumas etapas e resumindo essas etapas tem a pesquisa, o roteiro, que para mim é a parte que dá mais trabalho, que é a parte mais demorada. Só que quando eu faço o roteiro, isso ajuda bastante nas 2 próximas etapas, que é a gravação e a edição. Enfim, tem outras etapas, outros detalhes no momento em que eu vou produzir vídeos aqui para o YouTube. E agora eu vou ter uma pessoa me ajudando na edição dos vídeos e com a produção de conteúdo aqui no YouTube e no Instagram. Então a partir da próxima semana nós teremos a primeira integrante
da equipe Tour Literário. Porque chega uma hora que trabalhar sozinha, tendo um outro trabalho, também fica mais complicado. Então eu quero continuar mantendo a constância das publicações, tanto aqui no YouTube como no Instagram. E essa parte da edição, ela toma muito tempo, então resolvi terceirizar para poder ter mais tempo para me dedicar nas outras etapas. Bom, com relação às atualizações aqui do canal, por enquanto é isso. Segunda-feira eu só trabalho no turno da noite lá na escola. Então eu programo trabalhar o turno da manhã e da tarde com o Tour Literário. E eu vou aproveitar para começar o dia lendo o livro do Hemingway, Ter e Não Ter. Na verdade, eu já estou na reta final, faltam 70 páginas. Esse livro aqui ele tem 279 páginas e você, quando pega esse livro para ler, você simplesmente não consegue parar. Ele tem um ritmo bem dinâmico, é um livro bem direto, com muita ação, muitos diálogos. A fonte também, ela é bem confortável, uma fonte grande. Então a leitura, ela acaba sendo mais rápida. E eu estou gostando bastante da leitura, apesar de ter a impressão de ser uma história fragmentada, um pouco solta. A impressão que eu tenho é que ela não é uma história amarradinha, redondinha, né? Existem algumas pontas soltas, mas ainda assim é um livro que prende muito minha atenção e eu estou devorando essa história. Inclusive, esse livro aqui, ele prendeu mais minha atenção do que na época que eu li O Velho e o Mar, mesmo sabendo que O Velho e o Mar, ele, com relação ao estilo e estrutura, eu achei ele bem melhor construído, porque também existem questões mais profundas, mais reflexivas na obra. Esse aqui não, esse aqui é um livro direto. Mesmo sabendo de tudo isso, esse livro aqui, ele tem sido uma leitura mais fluida e tem prendido bastante minha atenção. Eu estava lendo sobre esse livro e essa impressão que eu tenho dele ser uma obra fragmentada é porque ele foi escrito esporadicamente entre os anos de 1935 e 1937. Os dois primeiros capítulos, eles tiveram origem em formato de contos. Eles foram publicados anteriormente e depois ele escreveu uma novela que compõe cerca de 2/3 aqui do livro. Então, para mim, isso explica essa impressão de ser uma história fragmentada. Esse romance ele foi publicado em 1937. O livro ele conta a história de Harry, que é um capitão de um barco de pesca. E aqui a gente acompanha algumas cenas dos personagens que estão pescando, a luta e as dificuldades que eles encontram na pescaria, e essa parte me lembrou muito O Velho e o Mar. Então o romance ele vai retratar a vida de Harry como um trabalhador comum na época da depressão econômica, e ele se volta para o crime, ele entra para o mercado clandestino e também de contrabando entre Cuba e Flórida nos Estados Unidos. E a gente acompanha os perigos que ele passa, os tipos de contrabando e atividade clandestina que ele faz, as consequências de se envolver nesse mercado clandestino. A principal motivação dele é o sustento da família. Aqui ele vai transportar diferentes tipos de carga ilegal entre esses dois países, incluindo bebidas, revolucionários cubanos. E o livro ele vai abordar como pano de fundo essa grande depressão econômica que começou nos Estados Unidos e se espalhou ao redor do mundo com efeitos devastadores. Bom, então é isso. Agora de manhã eu vou finalizar aqui a leitura e mais tarde eu volto com mais atualizações. Voltando para mais uma atualização, enfim, eu terminei a leitura do livro Ter e Não Ter, do Hemingway. Eu estava gostando bastante, mas essa reta final, por volta de 80 páginas, estava faltando 79 páginas para o final, para eu terminar, eu acabei perdendo um pouco o interesse pela história, porque outros personagens, eles entram em cena, novas situações acontecem e essas histórias elas não prenderam minha atenção e eu achei muito cansativo. Mas aqui na reta final, nos últimos capítulos do livro, ele volta a contar a história do personagem aqui que estava me interessando, que é o personagem Morgan, sobre a situação dele no mercado clandestino, que ao longo de todo o livro foi essa história que prendeu muito minha atenção. E eu achei o desfecho aqui da história muito angustiante, muito triste, brutal ao mesmo tempo. Então o resultado de tudo isso, no final das contas, é que valeu a pena ter conhecido mais
mais essa história. É o segundo livro do Hemingway que eu leio e eu quero continuar lendo outros livros dele. Mas eu gostei muito mais de ter acompanhado a história aqui do Morgan. As outras histórias que foram aparecendo aqui ao longo do livro deixou a leitura bem cansativa. Eu acabei não me interessando assim por essas outras histórias. Mas, no final das contas, foi um livro que valeu a pena ter conhecido. Bom, pessoal, eu preciso organizar alguns livros que eu comprei na Livraria da Travessa. Eu quero guardar esses livros na estante para poder não ficar espalhado pela casa. Também vou aproveitar e abrir para poder guardar alguns livros que chegaram da Amazon aqui ao longo da semana. Então, vou aproveitar esse momento e abrir alguns pacotinhos e mostrar quais foram os livros que eu comprei e que chegaram por aqui. Bom, ao longo da semana, eu mostrei isso na live que nós tivemos sobre Dom Quixote. Eu comprei a biografia do Miguel de Cervantes. Eu já comecei a leitura, estou bem no comecinho. Esse livro aqui ele saiu pela editora 34 e é bem interessante porque ele também traz um contexto, né, um contexto histórico da época em que Miguel de Cervantes ele viveu. Além disso, e ainda relacionado com o projeto de leitura coletiva, eu comprei 3 livros da mesma escritora, Maria Augusta da Costa Vieira, que é o Dito pelo Não Dito, Paradoxos de Dom Quixote. Então são livros para poder estudar mais sobre Dom Quixote, que é uma obra que me interessa bastante. Então resolvi comprar esses livros. A Narrativa Engenhosa, de Miguel de Cervantes, da mesma escritora, e Dom Quixote, A Letra e os Caminhos. Então eu comprei esses 4 livros que vão me servir como um material de apoio aí para a nossa leitura coletiva. Então vou começar mostrando os livros que eu comprei na Amazon. Vamos ver o que temos aqui. Maravilhoso. Enfim, consegui comprar a autobiografia O Mundo de Ontem. Esse livro, de vez em quando, ele fica esgotado. Então, assim que ele ficou disponível, eu quis logo garantir a minha edição. Falam muito bem dessa autobiografia e com certeza vou ler em breve. Temos aqui também mais um pacotinho da Amazon. Não lembro. Olha esse! Que maravilhoso! Novelas Exemplares, de Miguel de Cervantes, que saiu pela Martin Claret, essa edição maravilhosa, linda essa edição. Estou muito feliz, era um livro que eu estava sempre de olho, mas eu só comprei realmente motivada por essa leitura coletiva de Dom Quixote. E aqui diz que esse volume contém as seguintes novelas: A Ciganinha, O Amante Generoso, Rinconete e Cortadilho, A Espanhola Inglesa, O Licenciado de Vidro, A Força do Sangue, O Extremenho Ciumento, A Ilustre Fregona, nossa, cada nome estranho, As Duas Donzelas, A Senhora Cornélia, O Casamento Enganoso, O Colóquio dos Cães. Não conheço nenhuma dessas novelas. Vou deixar no plástico, que está na fila. Que edição maravilhosa, né? Aliás, as edições são muito bonitas. Bom, agora eu vou mostrar os livros que eu comprei na Livraria da Travessa. Vamos ver aqui, deixa eu tirar dessa sacola para não ficar fazendo barulho. Vamos lá. Primeiro livro, já não lembro. Esse livro aqui, Lições de Abismo, Gustavo Corsão. Esse livro aqui ele foi resenhado pela Tatiana Feltrin e também quem me recomendou muito esse livro foi a Neide, e desde que ela me recomendou eu estava de olho e assim que eu vi na livraria eu aproveitei essa oportunidade. Então em breve vou fazer a leitura aqui desse livro e compartilhar com vocês o que eu achei. Esse livro aqui eu comprei da Diná Silveira de Queiroz, Floradas na Serra, um livro bem curtinho. Eu fiquei impressionada também com a sinopse quando eu li.
Então é um livro que eu pretendo ler ainda esse ano. Então aqui diz o seguinte, que durante a epidemia de tuberculose que assolou o Brasil nas primeiras décadas do século XX, Campos do Jordão, região montanhosa, com clima ameno, tornou-se um refúgio para doentes, com a criação de hospitais e pensões para recebê-los. A esse cenário, repleto de belas paisagens e atmosfera bucólica, a jovem Elsa chega angustiada e ansiosa pela cura. Lá instala-se na casa da dona Sofia, onde passa a conviver com outras moças também enfermas, Lucília, Belinha e Letícia. Só em ler essa sinopse já me lembrou o livro A Montanha Mágica. E juntas vivem uma rotina de cuidados médicos, passeios pela natureza, companheirismo e experiências profundas que vão muito além do restabelecimento da saúde. Já gostei, porque parece uma leitura muito tocante. Entre paixões, desavenças, perdas irreparáveis e alegrias singelas, as personagens refletem sobre o amor, amizade, preconceitos, luto, solidão, diferenças sociais e os costumes da época em uma narrativa envolvente marcada pela linguagem ao mesmo tempo poética e precisa de Diná Silveira de Queiroz. Gente, parece um livro maravilhoso. Publicado em 1939, Floradas na Serra foi o primeiro romance da autora, além de ter sido contemplado em 1940 com o Prêmio Antônio de Alcântara Machado, da Academia Paulista de Letras. Também foi adaptado para o cinema em 1954 e 2 vezes para a televisão em 1981 e 1991. Não sabia que tinha adaptação. Nossa, já quero ler, gente. Esse livro bem curtinho vai aparecer em algum vlog aqui do canal. Vamos ver, próximo livro. A Muralha, da mesma escritora, Diná Silveira de Queiroz. Eu vejo muita gente também recomendando esse livro e a sinopse também é incrível. A Muralha foi publicado originalmente em 1954 em comemoração ao 4º centenário da cidade de São Paulo e narra as paixões, a coragem e a violência dos primeiros desbravadores do Brasil no início do século XVIII. Cristina é a jovem romântica que vem de Portugal para casar-se com Tiago. Decepciona-se logo ao desembarcar no navio, seu prometido não a aguarda. Para chegar à Lagoa Serena, propriedade da família do noivo, precisa enfrentar dificuldades a fim de transpor a muralha da Serra do Mar, que separa o litoral da vila de São Paulo de Piratininga. Mas Cristina terá de lidar com muito mais do que as vicissitudes de uma terra selvagem, que é a indiferença de Tiago. A paisagem e os costumes do tempo colonial são reconstituídos por Diná Silveira de Queiroz, ela própria descendente do bandeirante Carlos Pedroso da Silveira. Olha, não sabia. O livro foi adaptado por Maria Adelaide Amaral para o formato de minissérie exibida pela Rede Globo em 2000. Ah, é verdade. Eu lembro dessa série, A Muralha. Fez muito sucesso, mas eu não assisti. Então vai ser novidade para mim. Interessante, né? Muito bom. Próximo livro, também da Diná Silveira de Queiroz, Margarida Larroque, A Ilha dos Demônios. Livrinho curtinho também. Então vai ser lido em breve. E aqui diz o seguinte: ao contar sua história para um padre, Margarida, nascida numa pequena aldeia da França no século XVI, deseja levar o espírito de recordações aterradoras. A começar pela profecia que a acompanha desde o nascimento, a de que conheceria o inferno em vida. Caramba! Prossegue narrando o casamento com um aventureiro cristiano, que partiu numa expedição à América e não retornou, e a decisão de, ao lado da ama Juliana, embarcar numa viagem ao mesmo destino, a fim de obter notícias do marido. No trajeto, envolveu-se com um tripulante, João Maria, sem medir consequências. Descoberta a falta, a punição. O exílio de Margarida, Juliana e João Maria em uma ilha remota e misteriosa conhecida como Ilha dos Demônios. Caramba, que interessante. O que nos primeiros dias parece uma aventura romântica e exótica desenrolou-se com ares de pesadelo, arrastando Margarida a um vórtice de paixão, medo, culpa e loucura, com a presença de criaturas tão fascinantes quanto assustadoras e um desfecho espantoso. Teria se cumprido a profecia? Publicado em 1949, Margarida Larroque, o segundo romance de Diná Silveira de Queiroz, trilha um caminho incomum ao evocar relatos de viagem quinhentistas, literatura fantástica e terror psicológico, provando ser mais uma obra essencial para conhecer o inegável talento dessa autora. Realmente, gente, pela sinopse desses 3 livros, eu gostei muito dos 3.
Gostei muito da sinopse, gostei muito das capas. Não conhecia a escritora, na verdade eu só conhecia esse aqui pelo título mesmo e por lembrar aqui que foi uma minissérie, mas como eu falei, né, a minissérie em si eu não assisti, né, publicado pela editora Instantes. Temos aí, né, uma escritora brasileira, a gente quase não escuta falar. Então esses foram os livros que eu comprei recentemente, livros novos que entraram para minha estante. E se você já leu algum livro dessa lista, deixa aqui nos comentários como que foi a sua experiência de leitura. Se você se interessou por algum livro que eu mostrei aqui nesse vídeo, os links estão disponíveis aqui no box de informações. Lembrando que comprando este ou qualquer outro produto através do link que eu disponibilizo aqui na descrição do vídeo, você ajuda o canal com uma pequena comissão sem nenhum custo adicional. Gostaria de agradecer a todos que estão colaborando e agradecer especialmente aos apoiadores aqui do canal. Caso você tenha interesse em se tornar um apoiador, o link também está disponível aqui na descrição do vídeo. Obrigada pela companhia e a gente se encontra nos próximos vídeos aqui do canal.